Então o Flamengo pode perder aí o Michael e aí tem que ter um ponta de reposição. Cebolinha também, se chegar a proposta, enfim. Mas o Boto ontem deixou claro que... Rafa Melo, meu amigo, o Boto ontem confirmou negociações e confirmou essas negociações para ontem, né? Eu percebi na fala dele que o Flamengo já está aí na ativa para o mais breve possível anunciar alguns reforços. A gente sempre vai perguntar para o Rafa Melo, tem nomes, Rafa Melo? Essas fontes aí não entregaram nenhum nomezinho para você? Olha, diferente da antiga diretoria, essa aí não dificulta bastante o vazamento de nomes, né? Até ontem o Boto falou que essas negociações que estão avançadas, se o nome vazar, pode atrapalhar uma negociação ou outra. Mas me surpreendeu o Boto falar que já está praticamente encaminhado alguns reforços, né? Ele falou que os nomes já foram estudados, o scout já chegou já a um consenso, o Flamengo, inclusive, já está negociando com os empresários dos atletas, né? Tirando aí a questão do Jorginho, o torcedor já sabe que o Flamengo quer um jogador ali, um meia, com as características ali parecidas com a do Arrascaeta, quer também ponta. O Michael recebeu aí uma proposta do Al Duhail do Catar, outros 3 clubes da Arábia Saudita também estão de olho, então o Flamengo pode perder aí o Michael e aí tem que ter um ponta de reposição. Cebolinha também, se chegar a proposta, enfim. Mas o Boto ontem deixou claro que essas negociações estão avançadas e que o Flamengo vai trazer de 3 a 4 reforços para qualificar o grupo. E ainda tem também a questão do Wesley, né? Se realmente for vendido agora depois da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo tem que trazer aí um lateral direito e renovar também com o Varela, né? Que é a prioridade da diretoria. O contrato do Varela vai até dezembro de 2025 e ontem o uruguaio fez uma partidaça. Perfeito. Macula, tu é um cara bem informado que eu sei, tá? Tem nomes O aí. Macula tem os nomes aí, ele Macula tem. eu tenho certeza que ele tem os nomes. Ontem o Boto falou que o Flamengo tá assim negociando aí, tá agilizando para trazer reforços o mais rápido possível. E aí, Macula, analisando esses reforços que chegaram, né? O Danilo e o Juninho, tem agora o Jorginho praticamente acertado com o Flamengo e a perspectiva de novos reforços. Minha pergunta é, como você tem avaliado aí o trabalho do José Boto até aqui? É um cara bem centrado, né? Muito profissional, conhecimento vasto no futebol mundial. Um perfil diferente que a gente está acostumado. Mas a gente entende que os nomes que... Eu acho que o Juninho não foi uma boa proposta de jogo, eu acho que não tem muito a ver. Eu acho que ele distou um pouco da qualificação que é o nosso plantel, na minha opinião. Mas os nomes que eu vejo aí, né, cara, porque eu acho que eu até tinha umas fontezinhas no passado, né? Que eu tinha uns amigos ali dentro, era mais fácil. Nessa gestão aí, eu não tenho fonte nenhuma, porque como eu vim contra ela na eleição, então eu estou bem afastado. Mas respeito o trabalho deles e torço que dê certo, independente de apoio político. O Flamengo tem que ser campeão sempre, tem que dar certo. Se o Babo tiver que se perpetuar no Flamengo e o Flamengo ganhar tudo todo ano, que continue lá. Mas o que eu vejo aí é Jorginho, João Félix, né? Os nomes que eu fico lendo aí na imprensa. João Félix é um garoto de muita qualidade, né? Eu acho que é difícil porque tem mercado europeu ainda. É um cara caro, novo, só jogou em time grande na Europa, mas a qualidade é indispensável, joga demais. E o Jorginho não tem como o Jorginho vir nem para poder disputar a vaga. O Jorginho chega para ser titular, porque o Jorginho que ele jogava na Premier League era brincadeira. Imagina aqui no Brasil como é que esse cara vai fazer. A gente espera que os nomes que ainda tem aí, que a gente não sabe, sejam nomes que realmente vai vir para poder compor o elenco, ser titular, mas no caso, se não for, jogadores que entrem não muda nada. O que o Flamengo tem que ter, na minha opinião, Rafa, não sei se você vai concordar comigo, é o elenco que o Felipe Luiz tem que trocar, professor, não vai mudar a qualidade e nem a intensidade. Não pode destoar um jogador do outro, porque senão você acaba, né, entendendo que você não tem um elenco forte, você tem um time forte. Então, se for dessa forma, se cada posição que vir e não for titular, quando entrar, corresponder à altura, para a gente, o torcedor está ótimo.
Não pode vir para poder enganar o torcedor, como aconteceu com várias contratações aí no passado aí também, que infelizmente não deu certo. Macula, até falando um pouco agora sobre política do clube, né? Nos últimos anos, o torcedor teve a percepção que você sendo representante da raça rubro-negra, você se manteve omisso em alguns momentos, principalmente para fazer cobranças a dirigentes, ao Marcos Braz, que era o responsável pela pasta do futebol. Eu sei que você é amigo do Marcos Braz, você já falou isso publicamente, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Faltou um pouco mais de cobrança da sua parte como representante aí da raça rubro-negra, porque a gente já presenciou você criticando o presidente, fazendo críticas ao presidente, fazendo críticas aos jogadores, fazendo críticas aos técnicos em alguns momentos. Alguns movimentos da raça rubro-negra não tinha aquela movimentação para criticar o dirigente Marcos Braz. E aí, o Macula, separando, tá? O amigo Marcos Braz do dirigente. O que houve nos últimos anos, especificamente com você e com a raça rubro-negra, que não pressionaram tanto o Marcos Braz? Cara, então, eu acho que falta um pouco, às vezes, de coerência das pessoas e talvez, por eu ser amigo, quando tinha a cobrança do Marco Braz, às vezes também fingia que não via. Essa é a minha opinião. Eu já xinguei o Marco Braz, pô. Ele passando, eu já xinguei ele. Ele, pô, negão, tem uma pica. Eu falei, irmão, ali tá o dirigente. Fora dali é outra história. Pô, trouxe 3 treinadores que não deu certo, não tem como a gente aliviar. Agora, tinha momentos que eu parto do princípio de coerência. Quem manda o Marco Braz embora é o Landim. O Landim não ia embora do Flamengo porque era um presidente eleito. Então, às vezes, você ficar na loucura de ficar xingando por xingar, ofender por ofender, eu acho que não surte nenhum efeito. Porque eu sou de uma época, professor, que as nossas cobranças era de entrar dentro do CT, dialogar com o jogador, e ali, se surtir efeito ou não, na maioria das vezes, depois da pressão que a gente dava cara a cara com o jogador, o time mudava o posicionamento, o time mudava a sua atitude. E nesse tempo para cá, a evolução mundial, câmera em tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro, os dirigentes, inclusive o Marco Braz, já falei isso para ele, que ele blindou muito o jogador, né? Então tu não tinha é, como falar com o jogador, você não tinha como diretamente falar com eles, a não ser na porta do ninho, quando passavam, e alguns frouxos não paravam, outros homens paravam para poder, pelo menos, ouvir o torcedor, é quando você conseguia falar. Então, às vezes, era o mais do mesmo. Ir para a porta do ninho, num sol de 40, para não ter acesso ao que de fato a gente queria fazer. E eu acho que não cabia mais nos tempos de hoje. Quebrar, depedrar, agredir, não cabia mais. Na verdade, não cabe em nenhum momento. Falar nos tempos de hoje. Então, às vezes, a gente tentava fazer algo que a gente entendia que o dirigente ia comprar a nossa ideia, mas o dirigente blindava o jogador. O Marco Braz foi um cara que mais blindou esse elenco do Flamengo, foi o Marco Braz. Eu já falei isso para ele em off, já falei até publicamente. Blindava de uma forma que a gente não conseguia entender. Às vezes o time ia muito mal, talvez tinha que ter um papo nosso, e ele não deixava ter esse papo. Agora, é claro que a galera vai falar que por eu ser amigo do cara, né, eu vivia blindando, e muitas vezes não era blindar, muitas vezes era mais do mesmo. Então, fazer o mais do mesmo era melhor não fazer. É assim que a gente se resguardava, mas quando tinha que ir no aeroporto, quando tinha que ir no ninho, que estava já no limite, a gente ia sim. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.